Paz, meus irmãos. Amém. Vamos lá. Então, nós vamos começar aqui hoje com o estudo do capítulo número 1 de Atos dos Apóstolos, certo? Só para me explicar um pouco aos irmãos. Geralmente, os estudos ou a interpretação do texto que nós estaremos fazendo aqui, nós geralmente estaremos mostrando para vocês o contexto, né? Para que os irmãos entendam o porquê que está escrito isso nesse momento, certo? Então, sempre é importante a gente entender o contexto. O contexto, o que que é? É as histórias que vieram antes do momento em que nós estamos, do tempo, daquilo que nós estamos lendo para esse momento. Geralmente, também, nós estaremos dividindo em algumas partes, certo? Por exemplo, vocês vão perceber que tem alguns temas aí na Bíblia de alguns, tem algumas Bíblias que elas não têm, então eu vou procurar dividir também com base nesses temas, para que fique mais fácil de entendimento. Por exemplo, o capítulo número 1 de Atos dos Apóstolos, ele tem 4 temas. Ele vai falar primeiro sobre a introdução, depois, a partir do versículo de número 5 do capítulo número 1, ele vai falar sobre a ascensão de Jesus Cristo. A partir do versículo de número 12, ele vai falar os discípulos em Jerusalém. E a partir do versículo de número 15, ele vai falar Matias eleito apóstolo. Então, nós vamos dividir nesses temas para ficar mais fácil para o entendimento dos irmãos. No final, nós sempre estaremos compartilhando aqui o que nós aprendemos com base naquilo que nós estamos lendo e compartilhando com vocês, tá certo? E eu creio que o Espírito Santo vai dar direção para cada um de vocês, como nós devemos agir com aquilo que nós estamos ouvindo e absorvendo da parte de Deus. Vamos lá, primeiro vamos começar com o contexto. O contexto de Atos, capítulo de número 1, é o contexto em que Jesus ele tinha sido morto, né? E ele agora tinha ressuscitado. Ele se encontrou com seus discípulos após a sua morte e ele soprou sobre ele o Espírito Santo. Nós vimos isso um pouco antes, como eu disse, o contexto desse texto. E ele, depois de alguns tempos, a Bíblia diz que Jesus, ele foi recebido por Deus nos céus, certo? Se você começar a ler aí a partir do versículo de número 2, do capítulo de número 1, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter mandado pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, certo? Aí a partir do versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, o que acontece? Num período de 40 dias, Jesus ele se encontra com os apóstolos, com os discípulos, né? E durante 40 dias, Jesus está aparecendo a eles. E aí, no versículo de número 4, ele vai deixar uma promessa. Ele vai deixar uma palavra para eles, e a palavra é: olha, ficai em Jerusalém e esperem a promessa que o Pai nos deu, certo? Havia uma promessa que tinha sido estabelecida por Jesus. E qual era essa promessa? A promessa é que eles seriam cheios do Espírito Santo. Então, do versículo de número 1 até o versículo de número 4, nós percebemos que Jesus ele está deixando uma promessa aos apóstolos. Ele está andando com eles, ele está se apresentando a eles e ele está prometendo algo. Olha, vai chegar o tempo que vocês receberão a promessa do Pai. Amém? Então, o que nós aprendemos já de início aí desse versículo de número 1 até o 4? Né? A importância de nós esperarmos, confiarmos naquilo que Deus nos prometeu. A partir do versículo de número 5 até o versículo de número 11, vai falar acerca da ascensão de Jesus Cristo, né? Ele vai começar a explicar um pouco melhor o que era essa promessa que tinha sido dada pelo Pai a eles, certo? Então ele vai começar a dizer a eles, versículo de número 5, né? Ele vai dizer que João havia batizado com água, mas agora eles seriam batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos dias. Então ele deixa uma promessa: olha, João batizou vocês com água, mas vai chegar agora esse tempo em que vós serei batizado com o Espírito Santo, e não vai demorar muito tempo,
certo? E aí os discípulos começaram a perguntar a ele, versículo número 6, né? Aqueles perguntaram a ele, dizendo, Senhor, restaurará tu o templo, o reino de Israel? Então eles, na verdade, eles estavam querendo saber se Jesus voltaria para edificar o seu reino de forma completa, né? Como um rei, trazendo agora esse tempo em que eles seriam livres, né? Como todo bom judeu sempre esperava isso de Cristo. E aí Jesus vai dizer a ele, olha, não pertence saber vocês as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está dizendo assim, ó, há um tempo certo em que eu, melhor dizendo, retornarei para trazer o meu reino eterno, né? Aquele reino de paz, aquele reino em que ele seria agora um rei governando o seu povo, destruindo todos os inimigos do povo de Deus. Mas Jesus vai corrigir os seus discípulos, dizendo, olha, não convém vocês querer saber o dia, mas, aí ele vai dizer no versículo de número 8, vós recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O que ele está querendo dizer, o importante é que o Espírito Santo será derramado sobre vós, e vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus ali ele está mostrando para os discípulos, olha, mais importante de saber quando será a minha volta é o Espírito Santo que vocês receberão e ele os ajudará a viver esse tempo que vocês ainda passarão nessa terra. E mais do que ele ajudar, ele fará com que vocês sejam a minha testemunha. Vocês estarão anunciando a minha volta, proclamando a minha volta, certo? E aí ele continua compartilhando conosco, né? E aí quando ele fala isso, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo número 9, que quando dizia isto, vendo eles, ele foi levado às alturas, né? E começou Jesus subir para os céus, depois dessas palavras que ele disse. E aí eles ficaram olhando, o versículo de número 10 vai dizer que eles ficaram com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, e eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais disseram, Galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu viste ir. Então, o que acontece? Depois que Jesus deixou aquela palavra, dizendo, olha, vocês receberão o Espírito Santo, vocês serão minha testemunha, né? De repente, Jesus ele começou a subir às alturas, começou a voltar para o céu. E os discípulos ficaram todos olhando para eles, né? Para ele, melhor dizendo, com os olhos fitados, e de repente dois anjos se colocam ao lado deles e diz, olha, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi, ele subiu, mas ele retornará, né? Galileus, esse Jesus foi e retornará. O que nós aprendemos também com esse texto sobre essa ascensão de Jesus, do versículo de número 5 até o versículo de número 11, né? Primeiro nós aprendemos a importância de nós recebermos o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele tem a intenção de estar sobre as nossas vidas para que nós venhamos ser testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas todos os confins da terra. Aqui para nós a igreja representa a importância de nós sermos testemunhas de Cristo, não só no meio do nosso povo, não só dentro da igreja. Jerusalém significa a religião, os irmãos, a comunhão entre o mesmo povo, mas também até os confins da terra, certo? E também esse texto, né, do versículo de número 5 ao 11, ele nos mostra a importância de nós sempre estarmos confiando nessa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o anjo disse aos discípulos, dizendo, olha, esse mesmo que foi, ele retornará. Esse que foi, ele também há de vir. Tá certo? Então, aí, até o versículo de número 11, fica essas explicações aí para nós, em nome de Jesus. A partir do versículo de número 12, agora tem como título os discípulos em Jerusalém, certo? Depois que isso aconteceu, que eles viram Jesus subindo ao céu, eles voltaram para Jerusalém, né? E no monte chamado Oliveira, o qual estava perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, versículo número 13, eles entraram num cenáculo. O cenáculo era um lugar, uma casa, onde se reuniam, né? E ali estavam todos os discípulos de Jesus Cristo e mais um grupo de pessoas também que estavam com eles. E aí o versículo de número 14 vai dizer que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, né? Então ali estava um grupo de discípulos,
e de mulheres, né, que também andavam com Jesus, né? A Bíblia vai dizer que a Maria, mãe de Jesus, também estava ali junto com os discípulos, certo? Então, o que que eles fizeram? Depois que eles receberam a promessa de Jesus, que eles seriam testemunha dele, né? Que eles receberiam esse poder do Espírito Santo, que eles ouviram de Jesus que ele subiria, mas um dia ele retornaria novamente, né? Eles foram para Jerusalém, mas agora eles se reuniram e ficaram em oração e súplicas, esperando, perseverando em oração, esperando essa promessa que Jesus Cristo havia feito a eles. O que nós aprendemos com isso também, do versículo de número 12 ao versículo de número 14? A importância de a gente confiar na palavra de Jesus Cristo, né? E confiar e também estar buscando em oração, perseverar em oração naquilo que ele nos falou. Então, Deus, de alguma forma, ele estabelece as suas promessas, mas é importante que nós não fiquemos de braços cruzados, mas nós venhamos confiar, acreditar e perseverar em oração. A partir do versículo de número 15, agora o título é Matias eleito apóstolo, do versículo de número 15 até o versículo de número 26, certo? Então, o que acontece aqui? A partir do versículo de número 15, eles estão lá no cenáculo de oração, estão reunidos, né? A Bíblia vai dizer, a partir do versículo de número 15, que era um grupo mais ou menos de 120 pessoas, e aí eles começaram a ter um diálogo entre eles. E uma das questões que eles diziam, olha, Judas traiu Jesus Cristo, né? Foi aquele que negou, que traiu, que levou Jesus Cristo à morte, e ele agora saiu do nosso meio. Importa que nós venhamos levantar agora um novo obreiro, para que venham se colocar no lugar dele, né? Aqui tem algumas conotações aqui que vai dizer acerca da atitude que Judas tomou, que era um cumprimento da promessa. Se você olhar aí no versículo de número 19, certo? Você vai perceber, né, que foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, né, que ele fez aquilo e aquele lugar se tornou maldito por causa da sua atitude. Aí vai dizer no versículo de número 20 que já estava escrito no livro de Salmos que fique deserta a sua visitação, e não haja quem nela habite, e toma outro seu bispado, né? Então aqui, na verdade, só para ficar claro aos irmãos, na verdade está falando, né, que tudo aquilo que Judas fez, por mais que foi algo ruim, tudo aquilo já estava descrito, e já sabia que isso ia acontecer. Aquela terra em que Judas... Aquela atitude que Judas tomou, né, aquela iniquidade que ele cometeu, acabou gerando uma condição muito ruim para si, né, e até a terra se tornou ali maldita pelaquela situação, pela atitude dele. Aí a partir do versículo de número 21, né, a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus ele foi derramado, né, naquela situação. E aí, a partir do versículo de número 22, que aí é o ponto principal que eu quero chegar aqui, eles começaram a dialogar entre eles, dizendo, então nós temos que levantar alguém no lugar de Judas. Vamos olhar aqueles homens que foram testemunha conosco, né, dessa ressurreição. Existia um grupo de pessoas que andavam com Jesus, irmãos, que não fazia parte dos 12 apóstolos. Era um grupo de pessoas que estavam ali presentes, que participavam, que viam algumas coisas, mas eles não faziam parte daquele grupo. E aí eles, interrogando entre eles, disseram assim, ó, vamos escolher 2 homens, né, que estiveram conosco, lá diz no versículo de número 22, desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se façam conosco testemunha da sua ressurreição. Então, o que eles estavam querendo dizer? Vamos escolher um dos homens que estiveram conosco desde quando o ministério de Jesus começou, né? E vamos pedir aqui uma confirmação para Deus. Aí, versículo 23 vai dizer que eles apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Então, foi apresentado 2 homens, José e Matias. E aí é interessante, os discípulos, no versículo de número 24, eles oraram e disseram, tu, Senhor, conhecedor de corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então eles trazem esses homens entre eles e eles começam a orar.
E é interessante esse versículo de número 24, que ele diz assim: Senhor, tu é conhecedor do coração. O Senhor sabe muito melhor do que nós aquele a quem deve ser o escolhido para esse tempo, certo? Para que entre no lugar de Judas, que se perdeu no caminho, que acabou se desviando, para que vire apóstolo em seu lugar. E aí o versículo de números 26 vai dizer: lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, né? Então ali eles tomaram uma atitude, isso era muito comum no tempo do Antigo Testamento, né? De vez em quando eles pedirem uma confirmação por Deus através de uma ação ali, de uma sorte, de um sorteio, alguma coisa que acontecia, certo? Isso para os nossos dias já não é mais notório, porque hoje nós sabemos que nós temos o Espírito Santo confirma em nosso coração. Então é importante os irmãos entenderem que isso era uma coisa da época do Antigo Testamento. Hoje nós temos o Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos com esse texto, né? Primeiro, nós aprendemos a importância de nós como os obreiros, como discípulos, como servos de Cristo, tomar cuidado para que não venhamos cair no mesmo erro que Judas caiu, né? De acabar se desviando do caminho. Outro ensino que nós aprendemos nesse texto, né? A importância de nós recebermos a confirmação de Deus para fazer todas as coisas. Olha como os discípulos tomaram uma atitude de colocar alguém no lugar de Judas. Eles pediram a confirmação de Deus. Como eu disse, algo muito interessante no texto. Senhor, tu é conhecedor dos corações. O Senhor sabe muito melhor do que nós aquele quem deve ser o escolhido. Então, o que nós aprendemos com isso também? Hoje, irmãos, nós já vivemos essa promessa. Nós recebemos o Espírito Santo. No capítulo de número 2, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Os irmãos vão saber, vão entender como veio a descida do Espírito Santo, certo? Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Ele pode nos confirmar, pode nos ajudar e pode nos abençoar, tá bom? Então aqui para concluir, esse capítulo de número 1, então ele vai tratar esses assuntos, né? Primeiro vai mostrar Jesus, aqui só recapitulando, resumindo tudo que foi tratado hoje, vai mostrar Jesus dizendo para eles acerca da promessa, da importância deles perseverar, confiar em Deus, porque eles receberiam o Espírito Santo. A partir do versículo de número 5, ele vai dizer, né, porque agora está chegando um tempo em que vós sereis batizados com o Espírito Santo, vocês receberão esse poder do Espírito Santo para que vocês sejam a minha testemunha, né? No final, lá no versículo de número 11, ele vai dizer, aquele que foi, ele voltará. A partir do versículo de número 12, nos mostra a importância de perseverar em oração, receber a promessa de Deus, mas continuar perseverando unanimemente em orações, certo? E a partir do versículo de número 15, vai nos mostrar, como eu já falei aos irmãos, a importância de nós tomarmos cuidado, mesmo sendo escolhidos por Deus, como Judas foi, de não errar o caminho, de trilhar a vontade de Deus, e também a gente entender a importância de termos essa confirmação de Deus para todas as atitudes que precisamos tomar nas nossas vidas, tá certo? O próximo estudo nós estaremos falando acerca do capítulo de número 2, que vai falar acerca da descida do Espírito Santo nos dias de Pentecoste. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.